Olá, nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre a questão da cinética química, né? Um procedimento bastante importante, porque quando a gente fala de cinética, nos lembra exatamente algo bastante importante dentro do procedimento que nós já temos na física, que é relacionar a formação da velocidade. Como é que essas reações elas são então desenvolvidas a partir do momento em que nós identificamos um fenômeno, né? Todos os procedimentos de a gente poder analisar uma reação, um fenômeno, uma decomposição, tudo isso está atribuído à questão de velocidade. A que velocidade essa reação ela vai ser então desenvolvida, até que ponto do tempo, né, que ele vai então interagir para que esse procedimento aconteça. Então é um estudo da cinética, é um estudo em que a gente vai poder observar a influência e alguns fatores que serão determinantes para o estudo da velocidade. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens que vão estar intercalando, né, esse procedimento de reação, né, um procedimento esse no qual vai estar atribuída ao estudo dessa cinética. Então nós temos aqui, ó, na primeira imagem, falando sobre a corrosão dos metais por ferrugem, né? A gente sabe que o ferrugem não acontece de uma hora para outra, então existe um tempo, existem procedimentos, né, propriedades que são associadas para que então ocorra esse procedimento. Vamos encontrar aqui a formação da caverna, né? Vamos ter a queima do cigarro, vamos encontrar aqui a explosão de dinamites. Então são alguns exemplos que mostram, né, que definem na verdade que esses fenômenos, que esses acontecimentos, que essas reações não acontecem de forma imediata. Ela pode até acontecer, que é o caso aqui, por exemplo, da queima do cigarro, né? Mas a gente vai observar que a maioria dos fenômenos, das reações, ela demora um certo tempo, tem um certo período para que então sejam então desenvolvidas. Vamos dar sequência. O segredo então é a velocidade, né? Tudo está relacionado à velocidade. Vamos poder descrever dentro dessa ação cinética, né, o quanto é importante a gente poder inserir os processos, os fatores que vão influenciar essa velocidade. Lógico que ela não vai fazer sozinho, né, o procedimento. Então, para poder, né, formar, para poder estabelecer essa ação, nós vamos então aqui intercalar algumas coisas que serão fundamentais. Então, o tempo ele vai estar também inserido nesse processo, né? A corrosão dos metais vai demorar alguns meses, né? Então, veja que todas estão relacionando aqui, ao exemplo das imagens, né, a questão da velocidade com o tempo, né? Então, temos reações que vai acontecer de forma instantânea e temos aquelas reações que vai demorar um certo tempo para que elas possam então se desenvolver. Tudo no nosso universo acontece, tá? Seja de forma instantânea ou de uma forma mais lenta, mas as reações elas irão acontecer. Então, com essa introdução, podemos então definir, né, o que é cinética. Então, cinética representa o estudo da velocidade das reações químicas. Essa velocidade vocês já puderam falar, já puderam entender um pouco sobre ela quando vocês viram lá na física, o estudo da cinética, né? Ou seja, a cinemática, ela influencia diretamente a questão do corpo em observação perante o espaço que ele percorre e o tempo que ele gasta para percorrer esse espaço. Então, cinematicamente, né, você tinha lá dentro desse termo da física estabelecendo esse comportamento. Na química, essa questão cinemática, ela se transforma, ela se desenvolve em cinética, tá? Mas que não deixa de estar retratando velocidade, movimento das partículas, movimento das moléculas. Então ele passa a inserir alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, a velocidade média, né, que aí nesse caso passa a destacar a rapidez da reação, né? Então, como eu falei anteriormente, essa reação ela pode ser instantânea ou ela pode ser lenta. A relação que vai existir entre aquilo que foi consumido ou formado dentro de um transcorrer de um tempo, né? Então esse tempo ele vai ser fundamental. Vamos observar que nas reações nós vamos então identificar uns termos. Antes da seta aqui nós vamos ter as substâncias que nós chamamos de primeiro membro, reagente, e após a seta nós temos o produto, né? Que aí nesse caso é o nosso segundo membro. E matematicamente falando, né, a cinética ela vai estar envolvendo aqui então o nosso cálculo da velocidade.
Então você tem a velocidade é igual ΔN, esse ΔN representa o número de moléculas, que aí você pode usar a fórmula tanto para o reagente quanto para o produto. E essa quantidade de número de moléculas vai estar dividido por um tempo. Veja que a fórmula é bastante simples e bastante semelhante ao que vocês têm lá na física, né? Velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Então, quem é esse espaço na química? Esse espaço na química, ela é traduzida em moléculas, é o nosso número de mol, que está tanto no reagente ou pode-se trabalhar com ela no produto. E ambas vão estar desenvolvidas no mesmo intervalo de tempo, tá? Bom, então aqui nós temos uma observação importante, porque quando nós falamos de reação, nós temos que nos observar os coeficientes das substâncias. Esses coeficientes estão aqui inseridos, que são as letrinhas em verde, A, B, C e D. Esses coeficientes é o que vai determinar a ação estequiométrica da reação. Porque a gente não pode mexer na reação, a gente não pode desenvolver nada, matematicamente falando, na reação, se a gente não tiver os coeficientes agrupados, ou seja, em equilíbrio. Na equação, a velocidade média, né, onde vai apresentar o sinal negativo no primeiro membro, significa que o número de mols está diminuindo, ou seja, o reagente está sendo consumido, tá? Se quisermos trabalhar com os números negativos, podemos colocar em módulo matemático, que aí nesse caso nós já conhecemos o cálculo matemático, né, que é onde nós temos a velocidade é igual ao número de reagentes, né, o número de moléculas do reagente dividido pelo tempo. Como foi dito, caso você tenha esse valor do sinal negativo, não esquecer de aplicar o módulo. Lembrando que o módulo do número negativo é ele positivo, tá? E se a situação problema, fornecer dados de concentração para reagente e produtos. Então, em vez da quantidade química, a gente pode então utilizar as letras. Não esquecendo, tá, que você tem o seguinte, ó, aqui na reação, as letras maiores, está aqui em preto, A, B, C e D, representa a nossa substância. As letras menores em verde são os coeficientes, que nesse caso podem ser inseridos, certo, na nossa fórmula, aqui como termos de quantidade, tá? Que é exatamente os nossos expoentes. Se quisermos saber a relação entre a velocidade média do reagente e produto, então você usa a fórmula, que é uma comparação, na verdade, né? Se você quer saber a velocidade com que o reagente formou o produto ou vice-versa, então você só faz aqui uma igualdade, a velocidade média do reagente dividido pela substância do produto vai ser igual à velocidade média da substância do produto dividido pela substância também do produto. Então veja que é simples, né? Uma relação composta basicamente aí de utilidades que nós relacionamos, né, na matemática. No gráfico, o que é importante para vocês observarem no gráfico? A curva de desenvolvimento, certo? Em que essa velocidade ela é desempenhada, ela é desenvolvida. Então pode ocorrer aqui, ó, a variação no intervalo de tempo, conforme a gente observa aqui. Então são etapas, né, que mostram diretamente a concentração do que ocorre com aquilo que você quer ter enquanto amostra, enquanto reação. Então no primeiro gráfico existe uma concentração dos reagentes, veja que ele está sendo consumido, então ele está diminuindo no intervalo de tempo. Ó. A curva aqui está maior e ela vai caindo. Aqui, ó, nós vamos encontrar uma concentração do produto, ou seja, se eu estou consumindo, se eu estou diminuindo aqui o reagente, então automaticamente eu estou aumentando o produto, tá? E a velocidade, nesse caso, ela está diminuindo, porque o meu reagente ele está sendo consumido. Se ele está sendo diminuído, então eu estou diminuindo a velocidade da reação. Bom, vamos encontrar também a teoria das colisões. Essa teoria é importante porque frisa, né, diretamente a gente poder destacar como é que essas moléculas vão então ser desenvolvidas. Quando a gente fala de colisão, está falando de contato.
né? O choque. Então, quanto mais contato, quanto mais movimento, quanto mais batida essas moléculas tiverem, maior vai ser a velocidade de reação. Então, vai ser mais instantânea, né? O procedimento acontecer. Quanto mais lenta, quanto mais afastado, quanto menos choque, quanto menos contato, menor vai ser a velocidade. E aí nós vamos encontrar essas condições importantes. Primeiro, a afinidade entre os reagentes. Quando ele diz afinidade, está relacionando de que as moléculas tenham uma composição, lá como nós vimos nas substâncias, nas misturas homogêneas e heterogêneas, né? Então, existe aquela afinidade da interação de uma substância com a outra. Isso vai facilitar. Contato apropriado entre reagentes também é um processo, porque esse contato passa, como vocês observam aqui no desenho, né? Passa a descrever diretamente o contexto de como essa reação ela vai acontecer. Principalmente, aqui nós temos as moléculas separadas, está ocorrendo antes da reação. Quando elas começam a se agrupar, começam a se movimentar, começam a se chocar entre si, colidir, ocorre isso aqui, no complexo ativado. O que é esse complexo ativado? É uma energia extra. É uma energia que está extraindo a partir do contato que foi então desenvolvida por essas partículas. Lembrando que cada substância aqui, ela tem a sua energia específica, tá? Após esse contato acontecer, dela ter aqui, maior e outra menor energia, ou seja, as moléculas elas conseguiram se desprender. Observe que agora nós temos no lugar de uma, no reagente, no produto, nós temos duas. Por quê? Teve uma afinidade, né? Observando que aqui a substância era simples e aqui nós tínhamos uma substância composta. Vamos supor que aqui nós temos o seguinte, 3 elementos, né? 3 substâncias. Então veja que no complexo ativado, nessa troca de energia, nesse contato direto entre as partículas, após esse contato, nós tivemos uma afinidade, As bolinhas verdes se juntaram. Por quê? A afinidade eletrônica, uma afinidade de composição entre elas. Não ocorrem as reações, exatamente nesse sentido aqui. Deixa eu voltar aqui. Então aqui nós temos o seguinte, a reação novamente, nesse caso aqui não vai ocorrer. Observe que se não teve afinidade, não teve um contato apropriado, então as energias elas estão em mesmo sentido, ou seja, elas não ocorreram exatamente porque não apresentaram afinidades e não apresentou um contato apropriado. Outro ponto importante que nós vamos poder falar aqui é em relação às frequências de choque, né? Também falando da energia dessas violências dos choques, que aí são as colisões eficazes, são aquelas em que o contato ela traz um benefício direto para a reação, por isso que ele fala que é eficaz, porque existe aquele choque, né? Por exemplo, você está, 2 carros se batem um de frente para o outro. Então, se não ocorreu, né, foi uma batida leve, não ocorreu danos nenhum de outro, então significa dizer que não foi uma colisão que teve eficácia, certo? Mas a partir do momento que esses veículos se chocam entre si, e aí você tem uma danificação, um comportamento diferente entre esses veículos, né? Completamente, um ficou destruído, o outro não, um pegou fogo, um explodiu, alguma coisa desse tipo, então a gente vai observar que a colisão foi eficaz. O mesmo acontece com essas moléculas. Durante a reação, quando ocorre essa apropriação, essa frequência de choque, constantemente elas estão ali, né, sendo atribuídas. Um exemplo que nós temos é o uso do micro-ondas, né? Então as moléculas estão ali dentro, durante ele está funcionando, então está se chocando constantemente. São vários choques. E isso facilita a energia de violência, porque essa energia faz com que a reação aconteça de forma instantânea. Por isso que o alimento vai cozinhar mais rápido, por isso que vai se ter um procedimento mais rápido, né? Vai aquecer mais rápido, tá? Porque existe essa violência de energia, que aí nesse caso essas colisões tiveram uma certa eficácia. E isso faz com que a orientação seja apropriada. Elas vão estar sempre dentro do mesmo desenvolvimento, sempre no mesmo caminho, né? A mesma orientação. E isso facilita o procedimento.
O complexo ativado configura diretamente em a gente poder enxergar o estado intermediário de transição entre o reagente e o produto. Isso vai facilitar o processo, tá certo? É interessante que a gente observe que esse complexo ativado é uma energia complementar ao que está ocorrendo entre reagente e produto. Isso aqui, ó, a gente consegue destacar aqui no gráfico. Você tem as substâncias do reagente, ao se colidirem entre si, vão produzir essa energia, que é um complexo ativado, energia de ativação, e depois nós temos a separação, que é compor a origem, né, que nós queremos ter daquela reação, que são os produtos. Então a reação ela acontece da seguinte forma: substância A mais B vai formar substância C mais D. Então é isso aqui. A mais B formou C mais D. Essa energia ela pode estar inserida para a absorção do reagente ou para a absorção do produto, certo? Tanto de uma quanto de outra. Bom, aqui no gráfico nós vamos ter diretamente então formando que essa energia de ativação é a energia mínima necessária que os reagentes devem ter para a formação de um complexo ativado. Então, se eu não tiver essa energia extra para complementar aquele processo, então a minha reação ela não vai acontecer, certo? Então, por exemplo, você ter um fruto, tá lá verde, né? Você quer que amadureça rápido. Então, existem vários fatores que venham favorecer esse procedimento. Você tem uma ação instantânea, mas para isso é necessário ter uma energia de ativação. Você venha acelerar o processo. É o que nós vamos poder analisar na aula seguinte, que vai falar sobre a questão dos inibidores e dos catalisadores, tá? Que serão fundamentais para a gente poder descrever a importância, né, existente entre um e entre outro. Essa energia ela pode sofrer uma variação, que é o que a gente vai então mostrar aqui no gráfico, para a gente poder encerrar o nosso momento de hoje. Fala exatamente o seguinte: as reações endotérmicas e exotérmicas são procedimentos de reações importantíssimas para o processo cinético. Por quê? Se o objetivo da cinética é analisar a velocidade de reação, então nós vamos observar que o complexo ativado na parte superior das curvas são exatamente essenciais para que o reagente e produto sejam então inseridos nesses processos. Observe que, se o reagente tiver uma energia menor do que a energia do produto, então essa energia de ativação, essa energia que foi atribuída pelo complexo ativado, favorece um ganho de energia. Então nós temos uma reação endotérmica. Se a energia do reagente for maior do que a do produto, e essa energia do complexo ela favorecer diretamente a essa composição, então significa que a reação está liberando energia. Se ela libera, então ela vai ter uma reação exotérmica, ok? Bom, gente, esses dois procedimentos vão estar associados aí, tá? A gente poder descrever essa energia de ativação, podendo até usar matematicamente a nossa fórmula. A energia de ativação vai ser igual à nossa energia que vai estar atribuída ao complexo ativado menos a energia do reagente. Aí você pergunta: professor, por que não foi colocada a energia do produto? Porque o produto é o que nós vamos obter daquilo que vai ocorrer com os nossos reagentes, certo? Então está aqui nosso cálculo matemático. Energia de ativação é igual à energia do complexo ativado menos a energia do reagente. A partir daí nós conseguimos definir se ela vai ser endotérmica ou se ela vai ser exotérmica, ok? Bom, pessoal, então é só isso, tá? Que nós temos aí falando nessa forma introdutória da questão referente à nossa cinética química, tá? Como eu falei para vocês, na próxima aula nós vamos poder trabalhar dentro dos fatores que vão influenciar essa velocidade, como temperatura, choque, né, os catalisadores, os inibidores. Então são vários leques aí, vários pontos que a gente vai poder definir na próxima aula, ok? Então um forte abraço, não esquece de sempre lá associar o material de vocês com a nossa aula, ok? Um forte abraço, até mais!